Por que é que mais usa? Porque nós sabemos muito bem que a maioria, não é? A maioria desses indivíduos é constituída por pessoas muito modestas que vêm do Nordeste tentar a sua vida e ganhar algum dinheiro para subsistir em meio à seca durante os meses da colheita de cana-de-açúcar nos canaviais de São Paulo. Você que conhece aquela região, divisa do Paraná com São Paulo, então temos ali Jacarezinho, Ourinhos e tudo mais, e você segue aquela estrada extraordinariamente longa, praticamente sem curvas, e de um lado e do outro canaviais, canaviais, canaviais. O trabalho escravo ali é proeminente, você tem que ter esse conhecimento. Conhecer também a ideia de que o Brasil estabeleceu como matriz energética o álcool, e como matriz energética o álcool, que é vegetal especificamente, o Brasil inova, mas ao mesmo tempo precisa ter uma estrutura para isso. Senão vira demagogia, vira discurso de palanque e na prática das coisas as pessoas continuam sofrendo. Então tudo isso está aí no seu bojo de compreensão. Voltando para o trabalho, o que se pede? A leitura, você fará essa boa leitura e depois... Mato Grosso ocupa o segundo lugar entre os estados brasileiros quanto à ocorrência de trabalho escravo. Pará aparece em primeiro lugar. Os trabalhadores vivem em condições degradantes, com pesada carga de trabalho e são retidos nas fazendas por dívidas que seu minguado salário nunca consegue saldar. Mas por que acontece isso? Ora, acontece porque a exploração da mão de obra sempre foi uma tônica em nosso país e em muitos outros países também. Em São Paulo isso ocorre, mas há uma fiscalização maior. Agora no Mato Grosso, no Pará ou mesmo em um ou outro recanto do Nordeste, isso se dá de forma preponderante, porque é um ciclo vicioso. O dono da fazenda, o senhor, que ainda existe para muita gente, na verdade não deveria existir, mas ainda existe o tal senhor, entre aspas, que na verdade é uma figura desqualificada, explora os seus funcionários com um círculo vicioso. Ele trabalha para mim, mas ele precisa descansar à noite, porque afinal de contas ele tem que estar ao menos descansado para produzir mais no dia seguinte. Eu vou alugar um quartinho para ele e cobrarei do salário dele. Eu não vou oferecer isso, porque afinal de contas é uma maneira de eu descontar alguma coisa. Então eu ofereço uma casinha para ele. E eu ofereço também a minha venda, o meu comércio, o meu armazém, que tem produtos que ele pode comer, porque afinal de contas ele precisa comer e eu não vou oferecer comida também. Logo, observe que interessante, ele ganha, mas ele tem que pagar para morar e ele tem que pagar para comer. Logo, daqui a pouquinho, se ele se descuidar e comer algo mais ou não controlar o que come e quanto tempo está ali na sua localidade, ele terá que trabalhar continuamente, somente para pagar o que come e para pagar o lugar onde pousa o seu corpo como um avião cansado e um teco-teco sem condições de vida. Que triste isso, aí o trabalho escravo. No outro texto, nós vemos a continuidade desse raciocínio. No Brasil, há variadas formas de trabalho escravo. O conceito de trabalho escravo utilizado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, é o seguinte: toda a forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade. Quando falamos de trabalho escravo, estamos nos referindo a muito mais do que o descumprimento da lei trabalhista. Estamos falando de homens, mulheres e crianças que não têm garantia da sua liberdade. Agora a proposta. Vamos a ela. Imagine assim, você faz parte de uma ONG, uma organização não governamental, uma ONG, certo? Alguns gostam disso. Você faz parte da Organização Não Governamental Trabalho e Liberdade, que luta pelo respeito aos direitos do trabalhador. Produz uma carta... Agora mudou tudo. Nós estávamos com charge, nós vimos fotos, trabalhamos com comentários sobre uma frase, olhamos para gráfico e agora nos deparamos com uma outra realidade. Qual é a realidade? Uma carta. Observe que a variedade de tipologias de gêneros textuais pede que você, estudante, saiba trabalhar tudo o que é possível. Daí a importância do exercício. Então, carta, já sabemos. O que eu faria aqui? Eu sublinharia, sublinhe, carta, porque eu sei que o gênero textual é esse.
produz uma carta aberta ao governador do estado do Mato Grosso, na qual denuncia a existência de trabalho escravo no estado. Analisa tal situação e reivindica medidas para solucionar o problema. Em lugar da sua assinatura, coloque o nome da ONG. Essa proposta em forma de carta, e trataremos disso com mais vagar, inclusive em outros momentos, pede que explicitemos uma carta. Então vamos nós. Na primeira linha, excelentíssimo no canto esquerdo. Excelentíssimo senhor governador, ou apenas excelentíssimo governador. Alguns juristas gostam do excesso de pronomes de tratamento. Não é um crime utilizar dois, excelentíssimo e senhor. Embora excelentíssimo governador já estaria de bom tom. Eu coloco esmo ou escrevo excelentíssimo? Depende de como você estiver naquele momento. Se lembrar como se grafa direitinho a palavra excelentíssimo, mande ver. Se não se lembrar, apenas esmo. EXMO, ponto, governador. Só isso, ponto. Na linha seguinte, se você quiser, já inicie a carta propriamente dita. Aí você pergunta, mas Marlos, eu não coloquei nem o cabeçalho. Esse é um ponto nevrálgico. Algumas instituições de ensino superior pedem que você coloque o cabeçalho direitinho. Então vejamos, se a instituição para a qual você fará esse concurso pede o cabeçalho, e é possível saber através da análise das propostas anteriores, dos anos anteriores. Então faça, reconstrua. Vai no cantinho esquerdo, como eu mencionei, e coloque lá a sua cidade. Vamos aqui citar um exemplo aleatório. Vamos à cidade de Marlópolis. Ela não existe, fictícia. Cidade de Marlópolis, vírgula. A data, 28 de tal mês, 28 de dezembro de 2009, ponto. Na linha seguinte, não pule linhas. Não pule linhas. Na linha seguinte, na esquerda, excelentíssimo governador. Ótimo. Daí você já começa na terceira linha, não pule linhas, escrevendo sobre o que você pediu, para que o governo tome providências, para que atente para a questão do trabalho escravo, para que observe melhor, para que se fiscalize mais, para que vá até as fazendas, inspecione. Então, tudo isso virá. E no final, na esquerda também, sem pular linhas, você se despede. Grato ou grata, atenciosamente, ponto. E fim de conversa. Preciso assinar meu nome? Não. Invariavelmente, as instituições de ensino superior, sobretudo as públicas, federais e estaduais, não podem ter o seu nome colocado ali, sob pena de cancelar o concurso vestibular.